Boa noite! Terçou, não é nem sextou. Terçou, estamos aqui com a nossa live de todas as terças-feiras. Nossos encontros marcados 20 horas pontualmente. Estamos aqui para a gente fazer a nossa live semanal. Estou aqui ainda me organizando, esperando vocês entrarem. Vamos chegando. Morro de saudade. Todos os dias fico pensando nessas lives de terça-feira. Passei um tempo agora virada de ano sem fazer, senti uma falta grande, tá? Das lives, de ver vocês, de falar com vocês, de ver a opinião de vocês, se vocês estão curtindo, se vocês estão aprendendo. E fiquei morrendo de saudade das nossas lives. Mas esse ano promete, vamos fazer inúmeras lives em 2025 e vamos falar hoje de um tema que eu acho polêmico. Muitos profissionais ainda não conseguem chegar a um senso comum sobre isso e também não existe verdade e não existe o que é certo e o que é errado, na verdade, né? Não existe o que é certo, não existe o que é errado. Existe o que é da opinião, da concepção de cada um, o que se encaixa na realidade de atendimento de cada um, tá? Pra gente até quebrar esse medo, esse receio, essa vergonha de estar colocando aqui alguma opinião e achar que está falando coisas indevidas, achar que está falando coisas erradas, bobagem, quando na verdade isso não existe, tá bom? Mas deixa eu receber vocês. Boa noite, agora sim, bem animada. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Alisson. Boa noite, Angelita. Olha o Alisson aí falando comigo. Boa noite, Alisson. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live de terça-feira. Nós temos esse encontro magnífico aqui. Toda terça-feira a gente está aqui às 20 horas. Eu estou aqui prontíssima, com a energia alta para receber vocês. E a gente trocar figurinhas, a gente trocar ideias e eu poder contribuir com o conhecimento que eu tenho na realidade de atendimentos de vocês, tá? Então vamos chegando, sejam bem-vindos. O tema de hoje vai ser um caso clínico sobre indicação de pacientes. Um caso clínico sobre indicação de pacientes. O que é esse caso clínico? Eu vou narrar aqui para vocês um fato que aconteceu comigo semana passada e que ainda está se estendendo. Foi um caso que ainda não foi resolvido, ainda não foi finalizado, mas ele foi criado semana passada, na sexta-feira, se não me falha a memória, e aí entrou o fim de semana, né? Então hoje é terça-feira, a gente está ainda tentando organizar, né? Resolver esse caso sobre indicação de pacientes, tá? Então hoje eu resolvi fazer essa live mais dinâmica para vocês, para falar sobre uma realidade que acontece comigo no consultório e que pode ser que seja um fato também presente na realidade de atendimentos de vocês e que você pode até ficar com dúvida em saber se você deve ou não fazer assim, qual comportamento você deve ter, o que é que você deve fazer, se, enfim, né, você colocar aqui uma situação para que você possa refletir dentro da sua prática de trabalho se essa atitude ou o que a gente vai falar aqui realmente se encaixa para você, cabe no seu atendimento, se cabe na sua realidade de atendimento, certo? Então é um tema muito especial. Por quê? Porque eu sei o quanto que isso pode fazer a diferença no seu consultório. A gente falar sobre indicações, a gente tem que entender que é um tema que pode fazer muita diferença no seu consultório. Independente se você é a favor das indicações ou se você é contra as indicações, tá? De pacientes. Então hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre o poder das indicações entre os profissionais. Por isso que eu resolvi trazer esse caso para vocês. Repetindo, foi um caso que aconteceu comigo, ele se desenrola ainda desde a semana passada, tá? Para ilustrar como é que funciona na prática e também para poder compartilhar com vocês estratégias que vocês podem utilizar como referência para aplicar no dia a dia de atendimento de vocês. Tudo bem? Então vamos chegando aí todo mundo, boa noite, tá? Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Muitas pessoas novas estão chegando no meu perfil. Isso é maravilhoso. Sou super feliz
Todo dia tem 2, 3, 4, 5 pessoas chegando aqui. Então deixa eu me apresentar, gente. Eu sou a Érica Vasconcelos. Eu sou mentora de vendas para profissionais da saúde, especialistas no tratamento da dor, que é uma especialidade que eu atendo no meu consultório, ajudar esses profissionais a construir um processo de vendas dos seus atendimentos, um processo de apresentação do seu trabalho para os pacientes e aumentar a sua taxa de conversão, aumentar a lucratividade do seu consultório e fazer vocês prosperarem cada vez mais. Na vida de vocês, na vida dos pacientes, na vida da família de vocês, na sua família e também na família dos pacientes. Então é tornar o consultório de vocês referências lucrativas através de um processo de vendas bem organizado, bem estruturado. Então essa é a minha missão de vida como mentora de outros profissionais que também querem aprender a vender os seus serviços e crescer cada vez mais, tá? Quero falar para vocês também, pode ser novidade para alguns de vocês, eu tenho junto com outros profissionais a comunidade de transformadores, que é uma comunidade no WhatsApp, onde a gente fica ali compartilhando enquetes, interações, mensagens, alguns materiais de PDF, também para a gente fazer esse nosso network, para a gente poder estar ali se relacionando e a gente crescendo nesses temas sobre marketing, sobre vendas e sobre gestão financeira dos nossos negócios, seja ele consultório, clínica, pilates, enfim, qualquer tipo de negócio que você tenha na área da saúde, esse grupo é aberto para receber todos vocês, é a nossa comunidade de transformadores. É gratuito, quem tiver interesse em participar, é só me mandar um direct aqui depois da live, eu mando o link da comunidade para você, você entra e você fica lá interagindo com a gente, conversando, compartilhando ideias, compartilhando estratégias, compartilhando formas de a gente conseguir desenvolver melhor esse trabalho de vender os nossos atendimentos cada vez mais. Então essa comunidade eu criei para a gente estar ali partilhando todos os dias conteúdos que podem contribuir nessa nossa prática de trabalho, que para alguns profissionais ainda é muito difícil ter uma agenda cheia de pacientes qualificados, os pacientes valorizarem o seu próprio atendimento, vender, falar preço, precificar, fazer uma continuidade no tratamento desse paciente, fazer o paciente indicar outras pessoas para você, fazer o paciente comprar de você outros tratamentos depois, enfim, isso é processo de vendas. E eu estou aqui nessa missão todos os dias, compartilhando conteúdo com vocês, colocando também conteúdos lá na nossa comunidade, tá? Para poder ajudar vocês, tá bom? E as lives aqui toda terça-feira são lives riquíssimas também, no sentido de contribuir com você, conteúdo gratuito aqui, compartilhado, para a gente ficar mais próximo, para a gente criar mais conexão, para a gente poder aprender uns com os outros, tá bom? Ok? Boa noite, Midian, seja bem-vinda, tô vendo que você chegou agora. Um beijo pra você, seja bem-vinda. Fique aqui na live que a gente vai falar hoje sobre o caso clínico de indicação de pacientes que vai dar super certo aí na sua realidade de atendimento, tá? Quero pedir pra vocês que estão aqui comigo, compartilhem essa live, gente. Aperta no aviãozinho que tem aqui embaixo. Compartilha com outros colegas, compartilha com outros colegas de profissão, com outros colegas de outras áreas da saúde, não importa. Nós estamos falando aqui de profissionais que trabalham diretamente com os pacientes, especialistas no tratamento da dor, independente se você é um fisioterapeuta, massoterapeuta, médico, quiropraxista, osteopata, profissional de educação física, enfim, você faz intervenções com o paciente que trata dor, que quer receber o tratamento para dor. Então, todos nós trabalhamos nesse objetivo. Então, essa live serve sim para todos esses especialistas, tá bom? Então, vamos fazer a nossa corrente do bem, vamos compartilhar aí essa live com todos os seus colegas, amigos, todas as pessoas que você gosta e que você sabe que vai se beneficiar muito com esse conhecimento, tá bom? Bora lá. Gente, eu quero começar com vocês, fiz aqui vários roteiros, tá? Mas pra gente é mais uma live pra gente ir refletindo, vou colocar uma situação clínica pra vocês e nós vamos refletir sobre essa situação clínica e eu preciso muito da opinião de vocês. Qual é a opinião de vocês sobre o que aconteceu, sobre a postura que eu tive, sobre a resposta do paciente, então sobre tudo que
aconteceu nessa situação, nessa sessão clínica, e é muito bom a gente colocar as nossas opiniões, porque a gente aprende muito uns com os outros, a gente se inspira muito na postura dos outros, tá? E eu quero começar assim, instigando vocês com uma pergunta, qual é a opinião de vocês sobre indicação de paciente? Olha só, qual é a ideia que você defende sobre indicação de paciente? Outras pessoas lhe indicar pacientes. Qual é a sua opinião sobre isso? Por que eu pergunto? Porque eu já ouvi profissionais falando de uma competitividade entre profissões da área da saúde. Uma competitividade no sentido de gerar uma dependência de outros profissionais para ter pacientes. Por isso que eu quero começar com vocês com essa pergunta. Qual é a sua opinião sobre indicação de pacientes por outros especialistas? Você é a favor ou você é contra? Como é que hoje acontece no seu consultório? Como é que hoje acontece no seu consultório? Você trabalha com esse tipo de estratégia no seu consultório? Receber indicações de pacientes? Você já recebeu um paciente indicado por um outro especialista? E eu estou colocando essas perguntas para vocês já irem pensando e também contribuindo aqui na live, tá? Primeira pergunta, qual é a sua opinião sobre indicação? O que você acha sobre indicação de pacientes? E eu falei, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que tem profissionais que dizem, eu não posso ficar dependendo de terceiros para ter pacientes. Eu não posso viver como parasita de um outro profissional da área da saúde para me encaminhar pacientes. Porque ele quer prescrever o meu tratamento. Porque ele quer dizer o que é que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer o meu trabalho. E a gente fala assim, indicação de paciente. Que assunto simples. Esse assunto não é simples. Dependendo do ponto de vista que você tem. Por isso que eu falei, aqui a gente não vai chegar à conclusão do que é certo e do que é errado. Nós vamos falar aqui sobre a opinião que a gente tem. A Midian tem uma opinião, eu posso ter outra divergente dela, o Lucas que chegou aqui depois pode ter uma outra opinião, pode ser igual à minha, enfim. Mas nós precisamos levantar questionamentos aqui para a gente poder refletir, nós, com a nossa mente, refletir se o que a gente acredita hoje como essa indicação ela vai contribuir no meu atendimento, para o sucesso do meu consultório, ou se ela não vai contribuir. De novo, não existe certo e errado. Existe aquilo que é melhor para o nosso consultório. Existe aquilo que é melhor como estratégia para que o nosso consultório possa crescer, possa se desenvolver. Tá? Por isso que eu pergunto a vocês, qual é a sua opinião sobre as indicações? Se alguém quiser responder, coloque aqui para mim. Vamos resumir em palavras para facilitar mais. Você concorda ou você discorda de indicações? Interajam comigo, quem estiver por aqui. Você concorda ou discorda? No seu atendimento hoje, no seu consultório, nos seus atendimentos domiciliares, enfim, na sua rotina de atendimento, você recebe pacientes por indicação? Você já recebeu um paciente indicado por uma outra pessoa? Sim ou não? Ou outro questionamento, você já encaminhou pacientes para outros profissionais? Esse também é uma grande dificuldade. Você hoje encaminha pacientes para outros profissionais? Olha só, a Midian colocou. Você concorda que deve sim ter indicações de outros especialistas no seu consultório? Ela colocou, concordo. Eu posso sim, ela é uma profissional aberta para receber indicações de pacientes de outros especialistas. Já recebi e já encaminhei. Olha só, tanto ela é aberta para receber pacientes, como ela é aberta para encaminhar pacientes. E eu digo para vocês, você profissional, encaminhar o seu paciente para outra pessoa, você precisa de uma autoconfiança também grande. Você precisa de uma autoconfiança forte, você precisa se sentir seguro para isso. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que é um dos grandes entraves, é uma das grandes barreiras
de um profissional para outro indicar paciente. Por medo de quê? Por medo de concorrência, por receio da concorrência. Por medo do paciente achar que esse profissional não tem o conhecimento, não tem habilidade profissional suficiente para atender nem ele e nem outras pessoas. Então entendam, pessoal, que entendam que indicações requer uma maturidade emocional, uma maturidade profissional muito grande para você tanto receber essa indicação como para você encaminhar o paciente para outra pessoa. Porque às vezes você não vai encaminhar só um paciente que você não conhece. Eu avaliei hoje, eu não atendo essa demanda, encaminhei para um outro colega. Ali você não cria conexão com esse paciente. Mas pode haver as indicações de que tipo? De um paciente que você já acompanha há um tempo, 1 mês, 2 meses. Vocês já criaram vínculo, já criaram uma conexão. Só que você se limitou e você não consegue evoluir a partir dali. Você não consegue mais dar resposta clínica para ele. E você pensa, eu preciso encaminhar ele para outro paciente, para outro profissional. E aí vem aquele medo, aquele receio. Poxa, será que se eu encaminhar, o que é que ele vai pensar de mim? Será que ele vai pensar que eu não tenho conhecimento mais para atender? Será que ele vai perder a confiança? Será que ele vai sair falando do meu trabalho? Será que ele vai criar uma afinidade por aquele outro profissional e nunca mais ele vai voltar para mim novamente? Para você entender que requer sim uma maturidade, tanto emocional como pessoal, como profissional sua, para encaminhar e para receber esses pacientes e para encaminhar. Tá? Reflitam também, quero que vocês reflitam aqui comigo. Como esse encaminhamento, já que a Midian falou que já encaminhou. Então assim, como é que esse encaminhamento impactou na sua vida e na vida do paciente? Observe que tem outra reflexão muito grande aqui. Quando você encaminha um paciente para um outro profissional, você precisa confiar nesse profissional. Essa semana eu encaminhei um paciente. Vou contar aqui, não é o caso que eu queria contar ainda. Vou contar um outro caso que eu me lembrei aqui. Essa semana eu recebi, hoje já é terça-feira, então foi ontem, segunda-feira. Recebi uma ligação de um paciente de Tianguá, porque ele recebeu uma indicação minha, ele foi indicado por um outro especialista, para eu fazer o atendimento dele de hérnia de disco. Só que esse paciente mora em Tianguá. E aí no relato dele, eu percebi que o sotaque dele, ele me ligou, o sotaque dele não é daqui, ele é paulista, né? Um sotaque já bem diferente do nosso. E aí ele disse que já tinha feito, tinha passado por especialista, um médico, fez exame e tudo, passou por um profissional de fisioterapia, já estava 2 meses com esse profissional e não tinha tido nenhum resultado. E ele queria saber quais eram os procedimentos que eu usava, porque ele recebeu essa indicação. Quais eram os procedimentos que eu usava para fazer esse tratamento? O que o paciente estava fazendo aqui? Ele estava comparando o meu atendimento, o meu tratamento com o desse outro profissional. Foi a primeira coisa que ele fez. Né? Por quê? Porque na cabeça dele, ele ia conseguir comparar o que ele fazia com esse outro profissional e o que eu ia dizer por telefone, como se fosse a mesma coisa. Só que não é, né? E o que foi que eu fiz? Eu disse, olha, vou lhe explicar. Eu não tenho, e eu fui muito ética e muito franca. Eu tive que fazer o quê? Eu falei pra ele, olha, eu não tenho como cuidar de você, mesmo que você venha até Sobral. Ele se dispôs a vir para Sobral. Nem que eu vá a Sobral, mas eu quero fazer um atendimento. Eu digo, olha, não tem condições de eu cuidar de você. Por quê? Porque na condição que você está, pela história que você me contou, eu não consigo resolver o seu caso em um único atendimento, você vindo da Serra para Sobral, para eu poder lhe atender. Então assim, você vai embora daqui insatisfeito porque você não vai ter o resultado que você espera. Eu fui muito ética e muito sincera com o meu paciente. Porque eu poderia ter trazido ele para cá, para Sobral, ter atendido e depois dizer para ele que ele deveria fazer um tratamento na cidade dele. Eu ia pelo menos ter aquele ganho ali financeiro da consulta de avaliação dele. Mas eu não gosto de trabalhar assim, então eu sou muito ética. E o que foi que eu fiz? Mas, eu falei para ele, né, que ele não deveria vir e tudo, porque um atendimento eu não ia dar a resposta clínica que ele queria, que ele precisava, que ele merecia.
até pela dor que ele estava sentindo, pelo tratamento que ele estava fazendo, já não estava tendo resultado. Então o paciente ele vem mais impaciente ainda, né? Quer mais resultado meu, então ele vai me julgar ainda mais, vai me avaliar ainda mais as minhas condutas, a minha postura. E eu disse, mas mesmo assim eu vou lhe encaminhar um profissional que eu confio, que é da minha confiança, que ele desenvolve várias técnicas, que essas técnicas vão promover uma resposta rápida no seu organismo e você vai se recuperar super bem. E eu tenho certeza que você vai gostar, né? Então o profissional e o paciente ficou assim, nossa, poxa, agradeço demais a sua atitude. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu construí uma percepção de valor para essa pessoa, embora ela não me conheça. Eu fui muito ética comigo e com o meu paciente. E eu indiquei um colega meu que eu confio. Porque também, quando a gente indica um paciente para um outro colega, a gente tem que pensar na nossa imagem e tem que pensar nas nossas referências. Por quê? Porque se esse paciente vai para esse outro profissional e ele não gosta, você sabe que a propaganda do boca a boca negativa é aquela coisa que se espalha como poeira em ventania. Então, esse paciente ele não ia sair falando só mal desse profissional que eu indiquei. Iria sair falando mal dele e ainda iria sair falando mal de mim. Concordam comigo? Não é bem assim? Quando o paciente está desagradado com o atendimento, ele não sai falando só mal do profissional que atendeu, mas também do profissional que indicou. Então a gente tem que ser muito ético naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. E quando a gente vai encaminhar um paciente nosso, eu no meu caso, mesmo que eu não tenha conexão com esse paciente, que eu não tenha vínculo, que eu não conheça esse paciente como nessa história, que eu só fui por telefone mesmo, mas assim, a minha intenção era ajudar o paciente. Então assim, se eu posso ajudar de uma outra forma, que não seja com o meu atendimento, e eu conheço profissionais altamente capacitados para fazer isso, por que eu não vou fazer? Né? Por que eu não vou fazer? E aí eu vou ficar muito feliz com o meu colega que eu indiquei, que deu resultado positivo nesse paciente. Vou ficar feliz por ele. E eu tenho que fazer o acompanhamento desse paciente. Como isso foi segunda-feira, então eu liguei pro meu colega, passei o caso todo, pedi atenção. Por quê? Porque eu estava dando a referência. Ele estava indicando. Então, o meu nome também está em jogo. Por quê? Porque um profissional, que eu não sei quem foi, indicou o meu nome para esse paciente. Para vocês verem, gente, como é uma corrente. E que a gente tem que ter muito cuidado com essa jogada de indicação. Porque não é só abrir a boca e falar. E não é só abrir as portas do consultório e receber o paciente. Olha o nível de complexidade que isso gera. Porque quando esse paciente for no profissional que indicou o meu nome, ele vai dar o quê? Uma boa referência minha. Embora eu não tenha atendido esse paciente. Entendem onde é que eu quero chegar? Faz sentido para vocês? Tudo isso que eu estou contando? Não é o caso ainda, né? É outro caso, na verdade, tá? Mas é porque eu me lembrei e assim, é importante a gente dizer aqui, porque pode contribuir muito para você. Se você hoje não se comporta assim, se você hoje não fazia desse formato, eu acho um formato interessante. Porque muito mais do que vender é você passar para as pessoas, mostrar para as pessoas a postura profissional que você tem. Porque isso vai, repercutindo, ressoando de forma positiva no seu trabalho. E você não mancha o seu nome com comportamentos indevidos, com comportamentos antiéticos. E o seu nome só cresce. Porque é assim que a gente cresce no consultório. Para você ser uma referência no tratamento da dor, para você ser uma referência para os seus pacientes, você tem que primeiro pensar em construir essa marca de referência. Porque consultório nenhum ele se desenvolve com um profissional que não é referência. E ser referência, pessoal, não é só o nível de conhecimento técnico que você tem. Não são os melhores cursos que você faz, todas as pós-graduações que você já fez na sua vida. Isso não é ser referência. Isso é uma parte para ser referência? É, mas não é só isso. O paciente não quer ver só isso. Esse paciente no caso, com certeza ele vai sair falando bem de mim, pelo meu profissionalismo, sem eu nem ter tocado nesse paciente, sem eu nem ter falado com esse paciente. Tá?
Pronto, acho que voltei, deixa eu comentar aqui. A Midian falou, já recebi, já encaminhei. O Alisson falou, exato, a maturidade emocional tem os princípios básicos e também a firmeza com confiança. Exatamente isso, Alisson, muito bem. A Carol chegou, a Naila, muito bem. O Alisson disse sim, Midian perfeito, Lúcia. É isso, pessoal, tá? A gente tem que entender que indicações, elas são altamente importantes, mas devem ser feitas com muito cuidado, com muita cautela, e tem estratégia para isso também, tá? Mas deixa eu contar para vocês qual foi esse caso clínico que aconteceu. Por sinal, tô adorando a participação de vocês, continuem aí, tá? Deixa eu contar esse caso clínico que aconteceu. Vamos lá. Eu tenho uma rede de trabalho muito grande aqui, né, em Sobral. E agora eu tô começando a atender em Tianguá. Por quê? Porque também para você ver como é a história das indicações, né? Eu trabalho com um profissional e esse profissional é dono da clínica em Tianguá. E ele queria que eu fosse atender lá há muito tempo e eu só, né, postergando, eu digo, não, agora vai dar certo. E adorei a experiência, né? Vou sim ficar, tava com muito medo, mas assim, vou continuar. Para você ver como é que é essa questão, como é grande essa questão das indicações. Então, continuando aqui. Então, o que acontece? Semana passada, eu recebi a ligação de uma paciente, uma mensagem no WhatsApp, na verdade. E ela disse, doutora, é a doutora Érica? Eu digo sim. É porque eu recebi uma indicação do seu nome. Minha mãe, a consulta não é para mim. Eu recebi uma indicação do seu nome. A minha mãe, ela teve uma crise de hérnia de disco e está precisando de tratamento. Ela foi e me mandou a foto do encaminhamento. E o encaminhamento era de Fortaleza. Eu disse, nossa senhora, quem é um especialista em Fortaleza que me conhece, que indicou o meu nome? Fiquei me perguntando. Mas tudo bem, continuei a minha abordagem com o paciente, né, toda a minha técnica de vendas com ela pelo WhatsApp. Fui continuando a minha abordagem, seguindo todo o meu processo de vendas que eu tenho. E aí foi indo, ela marcou o atendimento, obviamente, né, porque eu faço dentro da minha técnica, então o paciente, dificilmente o paciente diz um não, né. E aí ela disse, pois então vamos agendar, tudo agendei, era na sexta-feira, agendei tudo, confirmei, fiz todo o meu protocolo que eu faço. Quando foi no domingo, à noite, ela me mandou uma mensagem, perguntando o endereço da clínica, passei o endereço. E o que foi que aconteceu? Eu viajei e eu não ia conseguir chegar a tempo. E aí eu disse, fulana, amanhã seu atendimento está agendado para 9h30 da manhã, passei o local para ela, mas eu preciso lhe informar que quem vai lhe atender não sou eu. Quem vai atender é um fisioterapeuta da minha equipe. E aí falei o nome da profissional, passei o telefone dela e disse que ela ia estar disponível para atendê-la e que essa profissional ia entrar em contato com ela ainda meia hora antes para poder confirmar o atendimento. Aí a paciente disse, não, eu não quero. Aí eu disse, mas o que foi que houve? Ela disse, não, é porque me indicaram o seu nome e eu só quero ser atendida por você. E eu digo, meu Deus, quem indicou essa paciente com encaminhamento de Fortaleza? Fiquei me perguntando, porque assim, eu não tenho braços em Fortaleza, né? Tenho braços, mas não braços para referenciar o meu atendimento, braços para fazer negócios. E aí eu fiquei, né, pensando como que eu iria abordar essa paciente no sentido de ela não deixar de fazer o tratamento. Eu estava fazendo referência a uma outra colega minha, uma outra profissional, só que eu disse que a profissional era da minha equipe. Por quê? Porque eu acreditei que se eu dissesse que era da minha equipe, a paciente ia entender que tinha uma proximidade maior comigo. Então, se eu posso confiar nesse profissional, porque ela disse que é da equipe dela, né? E falei com a profissional aceitou tudo direitinho. Enfim, né? É aquela coisa, eu estava indicando um paciente para uma outra profissional. Só que eu fiz o intermédio entre um e outra. Eu não passei o contato para a profissional para ela entrar em contato com o paciente. Eu fiz o intermédio, eu fiz o processo de vendas para a fisioterapeuta, para outra fisioterapeuta, e ela só ia receber o paciente, né? E aí, isso foi no domingo à noite, eu tentei conversar com a paciente, ela não respondeu mais. Quando foi na segunda, eu entrei em contato para poder explicar novamente, né, para dar atenção, explicar novamente, dizer que a outra especialista era quem ia atender. E ela disse, eu quero remarcar o meu horário.
eu não quero ser atendida hoje, eu quero ser atendida por você, porque, eu disse de novo, porque eu fui indicada para você e me deram referências do seu trabalho. Não tem outro dia da semana não para ser atendida por você, qualquer horário que você puder de manhã a gente vai poder, né? E aí eu fiquei pensando, porque essa outra profissional, ela é uma das minhas alunas da mentoria. E aí foi bom, por quê? Porque eu consegui mostrar para ela, porque muitos profissionais ainda não conseguem ter essa visão. Eu consegui mostrar para essa especialista, que é minha aluna da mentoria, a magnitude do que significa indicação de pacientes. O tamanho que isso interfere na lucratividade do nosso consultório. O tamanho do respaldo que você tem, o tamanho do respeito que você tem perante as outras pessoas para poder isso gerar mais resultado para o seu consultório. Então, não é pensar só em indicação de paciente, vai para lá, vem para cá, não é isso. É pensar que cada paciente que você perde, você deixa de colocar dinheiro dentro do consultório. É pensar que com essas indicações, você se fortalece cada vez mais para ter o seu consultório mais sustentável, para ter o seu consultório mais lucrativo, para você ter mais previsibilidade no faturamento que você está tendo. Então não é só indicação por indicação. E depois eu conversei com essa minha aluna e disse, olha, você consegue observar aqui o tamanho que representa, o tamanho da importância que é essa estratégia de trabalho dentro do consultório, você trabalhar com as indicações, tá? Mas tem que ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar com indicação. De novo, eu disse para vocês, tem estratégia para fazer isso, tem como fazer isso, tem até tem um passo a passo, tem um método para você fazer isso, né? Tanto para você indicar as pessoas, como para você receber essas pessoas por indicação. Tá? Então, assim, essa história ela foi marcante para mim como profissional, por quê? Porque mostra a importância e o peso significativo que tem uma indicação na nossa realidade de atendimento. Eu não sei se fez sentido para vocês, eu quero que vocês até me digam aqui. O que foi que vocês acharam, se fez sentido para vocês, ou se isso já aconteceu com vocês alguma vez, se vocês já passaram por uma situação semelhante a essa. E digo para vocês até, essa história ainda não acabou. A paciente parou de responder. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar em contato com essa paciente para resgatá-la novamente. Por quê? Porque a paciente recebeu indicação para uma pessoa e essa pessoa indicou para uma outra pessoa. Então, já quebrou o elo de confiança que ela tinha. E agora eu tenho que entrar em contato com a paciente e tentar resgatar dentro de uma estratégia de vendas, dentro de uma estratégia de comunicação persuasiva, para que essa paciente volte e reagende o atendimento dela novamente. Faz sentido para vocês, pessoal, isso que eu acabei de dizer? Essa história que eu acabei de contar para vocês? Porque isso é um fato que pode nunca ter acontecido com você, mas já serve para você ter como referência para quando isso acontecer, o que é que você deve fazer para você conseguir exemplificar em outras situações relacionadas à indicação, para que você possa ampliar o seu leque de amadurecimento, o seu leque de comportamentos com relação a esse tipo de condição de pacientes, de captação de pacientes, de receber pacientes no seu consultório, que é tanto recebendo essas indicações como passando essas indicações, tá? E eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham? É mais fácil ou é mais difícil você fechar um tratamento com aquele paciente que vem por indicação? O que é que vocês acham? É mais fácil ou é mais difícil um paciente fechar com você quando ele é indicado por um outro especialista? Como é que isso acontece na realidade de atendimento de vocês? E aí eu quero aproveitar para falar 3 barreiras que são muito comuns que impedem você trabalhar com indicações de pacientes.
Mas antes eu quero que vocês me digam, é mais fácil ou é mais difícil um paciente fechar um atendimento, um tratamento, se ele for indicado por um outro especialista? Depois vão colocando aí no chat, tá? Vou falar para vocês as 3 barreiras que impedem esse trabalho de indicações de pacientes. Vou falar aqui 3 barreiras que eu vejo que são as mais comuns. A primeira é a sua falta de network entre outros especialistas. Por quê? Porque para alguns profissionais é difícil até você conseguir se conectar com esses outros especialistas. Muitos profissionais não sabem como chegar em um outro especialista para fazer esse trabalho de recomendações de pacientes, de referência de pacientes. Tem profissionais que quando escuta a palavra, eu não vou pedir indicação de pacientes para ele, não. Não vou ficar dependente desse profissional para ele me indicar pacientes, para eu ter pacientes no meu consultório, não. Depende do seu ponto de vista. Então, muitos profissionais têm esse receio, têm essa dificuldade em se conectar com outros especialistas com esse conhecimento, com esse pensamento restrito de achar que vai criar uma relação de dependência com esse outro profissional só porque vocês estão estabelecendo esse network, essa parceria, essa conexão para poder trabalhar em conjunto com o tratamento completo desse paciente. Então, como é que a gente faz para se conectar com esses profissionais? Conversando, se comunicando com eles, se comunicando de forma estratégica para que essa parceria ela aconteça, para que essa fonte de indicação ela aconteça. Porque os melhores parceiros, eles estão muito mais próximos do que você imagina. E indicação, ela não vem só de um outro especialista da sua área ou de outra área da área da saúde. Indicações vêm de outros pacientes, indicações vêm de colegas seus, de familiares seus. Então a sua rede de indicação, ela é muito grande. Só que o profissional às vezes fica tão fechado que ele não cria essa rede de indicação. E aí a gente se perde um pouco, por quê? Pela essa dificuldade de se comunicar, de se relacionar, de conversar com outras pessoas para criar esse sistema de indicação para o seu consultório, que isso vai fazer o seu consultório crescer, faturar e lucrar cada vez mais. Uma outra grande barreira que é muito comum, que dificulta o tema de indicações de pacientes é o medo da concorrência, que foi o que nós falamos no início da live. Muitos profissionais têm medo de perder o paciente para um outro profissional da sua mesma categoria de trabalho. Muitos profissionais têm receio porque acham que isso pode gerar uma concorrência. Se ele for fazer um tratamento no meu colega, que eu também faço o mesmo tratamento, eu utilizo o mesmo procedimento terapêutico, mas ele vai achar melhor com o meu colega, então eu posso perder o paciente. Então, às vezes, um profissional ele tem essa barreira. Eu não vou indicar para um outro colega de trabalho porque eu tenho medo que esse paciente não volte mais. Porque eu posso pensar que o paciente vai quebrar o vínculo comigo. Porque a minha ideia é que o paciente vá só ali no meu colega, faça um atendimento de quiropraxia que eu não sei fazer e depois ele volte. E aí você tem esse medo de perder esse vínculo, você tem esse medo de achar que o paciente vai pensar que você não tem habilidade técnica para atendê-lo, não tem conhecimento técnico para atendê-lo e você vai perder esse paciente para a concorrência. E esse paciente nunca mais vai voltar. Então, o que trava também muitos profissionais para indicar pacientes para outros especialistas é esse medo da concorrência. É uma falsa percepção de competição. Gente, não existe isso. Isso é uma falsa percepção que você está competindo com outro profissional ou que ele está competindo com você. Quando na verdade isso não acontece. Por quê? Porque o paciente só compra daquele profissional que ele se conecta, que ele cria vínculo, que ele cria proximidade, que ele cria uma sensação de familiaridade com você. Às vezes independente da técnica que você utiliza. Então a gente não pode ter essa percepção de competição e deixar de encaminhar o paciente para um outro especialista com medo de perder esse paciente ou com medo de perder uma referência profissional, de postura profissional no seu trabalho, porque você não vai perder. Como é que a gente pode corrigir essa grande barreira? Adotar uma mentalidade de colaboração. Você está colaborando
com a recuperação do seu paciente. É essa a ideia que você tem que construir na sua mentalidade, para você perder esse medo da concorrência. É essa mentalidade de colaborar. Eu estou colaborando com o cuidado do outro quando eu faço referência dele para um outro especialista. Tá? E uma terceira e grande barreira que eu também vejo que é muito comum é uma comunicação insuficiente entre o tratamento que é oferecido, entre as especialidades que aquele paciente precisa para ser recuperado, e não há essa comunicação do serviço que é oferecido. E eu pergunto para vocês, as pessoas, os pacientes, sabem muito bem o que é que você faz? As pessoas sabem o que é que você atende? As pessoas sabem quais são os procedimentos que você realiza? Quais são as demandas de atendimento que você atende, que você cuida? Às vezes é a sua própria falta de comunicação que faz com que você não receba indicações de outras pessoas. E de novo, essas indicações, elas não são só de outros especialistas, mas também de pacientes comuns, de outros pacientes. Esse primeiro caso que eu contei para vocês, esse primeiro paciente que eu falei que ele tirou a foto, e quando eu vi a foto do encaminhamento era de Fortaleza, sabe quem foi que indicou? Depois eu descobri. Foi um ex-paciente meu que tinha o mesmo problema. Ele fez uma cirurgia de hérnia de disco aqui em Sobral, só que ele é de uma cidade aqui próxima, e ele fez a recuperação do pós-operatório dele comigo. E a cidade onde ele mora é pequena e ele é muito conhecido, então ele sai falando para todo mundo do meu atendimento. Nós passamos 45 dias de pós-operatório se recuperando e eu já recebi 8 pacientes desse paciente que eu atendi. Para vocês verem o poder que é a comunicação. E o paciente, ele sai fazendo propaganda do meu trabalho. O paciente entende o que é que eu faço, ele entende qual é a demanda que eu atendo, então ele consegue comunicar isso para outras pessoas do jeito dele, é claro. E você também precisa comunicar o que você faz, o que você atende, tanto para o paciente, para as pessoas como um todo, como para especialistas também. Os especialistas precisam entender o que é que você faz, o que é que você atende, como é que você trabalha, para que eles também possam confiar em você e indicar pacientes para você. Tá? Esse receio de que o paciente interprete que a sua indicação é uma falta ou uma limitação profissional sua, ela deixa de existir quando você aprende a comunicar isso para as pessoas. Tá? Então, assim, não tenha medo de mostrar para o paciente que isso é uma falta de habilidade sua, porque isso não vai acontecer, dependendo da forma como você está se comportando perante a esses pacientes, certo? Então, são 3 grandes barreiras que eu não sei se isso acontece com vocês ou se já aconteceu alguma vez. Se acontece, coloca aqui para mim no chat para eu poder saber se essas barreiras alguma vez já é presente na rotina de vocês, já aconteceu alguma vez com vocês, ou se nunca aconteceu, coloca aqui para mim para eu poder saber um pouquinho, tá? E aí vocês hoje conseguem ter uma percepção de quantos pacientes hoje, vocês têm esse controle? Quantos pacientes hoje vêm por indicação no atendimento de vocês? Quantos pacientes hoje, será que hoje, vamos, por exemplo, dos 10 pacientes hoje que você atende nessa semana, quantos desses pacientes são por indicação? Quantos desses pacientes vêm de forma espontânea? Quantos desses pacientes? É muito importante você ter esse controle, paciente por indicação e que não é indicação. E quem é que está indicando para você esses pacientes? Até para depois você ter uma referência, até para você depois ter uma comunicação mais especializada com essa pessoa que indicou o seu trabalho. É porque ela admira o seu trabalho, é porque ela conhece o seu trabalho e ela está fazendo referência de você para outras pessoas. E aí, quando a gente indica, a outra pessoa que lhe indica, ela quer se orgulhar do tratamento que você faz, ela quer um acompanhamento, ela quer que você mostre resultado para esse paciente. Porque, de novo, quando alguém indica o seu trabalho para um paciente, ele quer que você também responda clinicamente ou responda com o seu profissionalismo para que ele possa encaminhar outras pessoas para você depois. E a Midian falou, recebo muitos pacientes por indicação. E isso não é ruim, isso é muito bom, porque mostra que a Midian ela já construiu uma referência para algumas pessoas
e ela só precisa identificar agora de onde é que essas indicações estão vindo. É uma indicação que vem mais de paciente, é uma indicação que vem mais de especialistas, que é para a gente poder melhorar essas estratégias de indicação. Porque para ela recebe muito, então para o consultório dela, isso traz lucratividade. Isso traz um bom desenvolvimento. Então é uma das estratégias que ela tem para ela ter pacientes na rotina dela de agenda, para ela manter a agenda dela lá com estabilidade, sempre cheia de pacientes, com os pacientes que são o que a gente chama de qualificados. O que são os pacientes qualificados? São aqueles pacientes que realmente procuram a Midian porque eles querem o tratamento dela. Não são aqueles pacientes que vão só perguntar preço ou vão ali fora do escopo com que ela atende. São pacientes mais direcionados, são pacientes mais prontos para comprar o atendimento dela. É isso que a gente chama como pacientes qualificados. Então, era uma pergunta que eu queria fazer, já aproveitar aqui o relato que a Midian colocou. Você acha que as indicações fortalecem a confiança e aumenta os resultados do consultório, né? Que é o que a Midian coloca aqui. Quando ela fala que recebe muitos pacientes por indicação, ela responde exatamente essa pergunta. Você acha que as indicações fortalecem a confiança e aumentam os resultados no consultório? Sim, na minha opinião também. Como ela falou comigo lá no início, ela concorda que a gente deve sim trabalhar com indicações e eu também concordo. E eu acredito sim que as indicações elas fortalecem a nossa confiança e aumentam sim os resultados do nosso consultório. A gente trabalhar em rede, esse trabalho em rede, ele é essencial para crescer o nosso consultório de forma sustentável. Consultório, clínica, estúdio, qualquer tipo de serviço que você hoje trabalha, né? Ela colocou aqui, ó, sim, ela concorda. Porque o que a gente tem que entender? Que as indicações elas têm um alto poder, a gente já falou isso, né? Você precisa perceber que a gente não consegue crescer sozinho, nós precisamos de outras pessoas para a gente poder crescer, então a gente não trabalha sozinho e os nossos pacientes também não se recuperam sozinhos. E os nossos pacientes não vão se recuperar unicamente com o nosso trabalho, porque cada categoria profissional ela tem a sua especificidade de atendimento e de trabalho. Então, nós, como categoria profissional, cada um tem o seu limite de atuação. Cada um tem um limite de resolutividade para o paciente. Então, se a gente não abrir a nossa mentalidade e pensar como essa mentalidade compartilhada, esse trabalho em rede, a gente diminui a potencialidade do atendimento que a gente está prestando para outras pessoas. E existe um potencial enorme quando a gente cria parcerias, quando a gente cria um atendimento que é combinado com outras categorias profissionais para o nosso paciente. Todo mundo ganha nesse jogo, todo mundo ganha. O paciente ganha, porque ele vai conseguir se recuperar rápido, da melhor forma possível. Você ganha, porque você sempre vai ter os seus pacientes qualificados chegando no seu atendimento, então fica mais fácil para você vender para essas pessoas. E o profissional que indicou também ganha, porque vai ganhar credibilidade desse paciente, porque vai ganhar respeito, porque vai ganhar profissionalismo. E o bom é que o paciente ele vai saindo falando bem de todos nós, de todo esse trabalho em rede. Então é um tipo de trabalho que a gente não pode desconsiderar. Mas como eu falei para vocês, existe um jeito certo de a gente construir essas indicações. Existe um caminho que leva a gente a construir essas indicações de forma que vai nos beneficiar e também beneficiar a quem nos está indicando. A gente sempre precisa estar procurando estratégias de indicações, se você concordar com esse tipo de trabalho, né? Não estou aqui dizendo que vocês precisam fazer isso, eu estou colocando aqui a reflexão para você pensar se isso se adequa ou não à sua rotina de atendimento. Isso em vendas a gente chama de insight sales, que é quando você faz essas vendas receptivas. São vendas mais passivas, quando as pessoas chegam no seu atendimento e você já recebe essa pessoa praticamente pronta para comprar de você, e você vai ter que ter um trabalho agora de caprichar na sua abordagem de vendas para poder converter, né, essa pessoa em um provável não ou um provável vou pensar em dizer um sim para o seu atendimento. Aí essa jogada ela já fica completamente na sua mão, tá? Ok, gente? Ter esse caso que eu queria compartilhar com vocês. É um caso que ainda não foi resolvido,
né? E que, pra gente poder aprender que até que ponto o paciente também quer receber essa indicação, né? Isso me chamou muito a atenção, porque assim, até que ponto o paciente quer receber uma indicação para um outro especialista? Ele quer ser atendido por você. E muitos pacientes, quando vêm por indicação, pelo poder que a indicação tem, esse paciente ele não quer ser atendido por uma outra pessoa. É você, e tem paciente, como nesse caso até agora, até se desenrolar dessa história, que talvez até abandone o tratamento ou vá procurar um outro tipo de tratamento porque aquele especialista que foi indicado, ele não foi atendido por ele, né? O Matheus até coloca, é melhor dar um desconto para quem está indicando até X pessoas ou presentear com algum serviço. E eu vou até assim, é muito interessante você ter essa moeda de troca com o paciente, você negociar com o paciente, né? Algum tipo de bônus, de bonificação que você pode retornar para esse paciente é interessante. Eu não trabalho muito com essa questão de você ir diminuindo o nosso preço, conferindo aqueles descontos, né? Mas muito interessante a gente usar a estratégia de você bonificar, de você dar algo a mais para o paciente. É muito melhor você dar do que você tirar. O paciente gosta muito mais de ganhar, né? A sensação para ele que ele está ganhando é melhor. Então, quando você faz essa moeda de troca com o paciente, oferecendo algo a mais para ele, né? A neurociência ele explica que o paciente ele recebe melhor aquela bonificação, aquele brinde, entre aspas, que ele está recebendo ali pela indicação que você está fazendo. Mas é uma das estratégias. Um atendimento a mais. Um atendimento a mais, exatamente foi o que ele colocou aqui, ó. Programa de bonificação através de indicação, exatamente, né? Colocou aqui, adorei, né? Porque assim, é muito melhor, viu, Matheus? É muito melhor pro paciente, neurologicamente falando, né? Dentro da neurociência, é melhor pro paciente, soa melhor para ele. Ele tá percebendo que ele tá ganhando mais do que perdendo ali naquele desconto para ele, não vai ressoar de forma muito mais significativa quando ele estiver ganhando. Eu vou lhe dar mais isso, você vai ganhar tal coisa. Então, para o paciente isso é mais significativo, chama mais atenção, tá? Então é mais fácil o paciente, né, brilhar os olhos do paciente nesse formato, tá bom, gente? Então eu quis compartilhar aqui esse caso com vocês, né? Quero tentar resolver ainda essa semana. Vou ter que usar agora toda a minha estratégia, toda a minha abordagem, da minha comunicação persuasiva para resgatar essa paciente, né? E voltar agora a fazer o atendimento dela mesmo, porque eu já sei que por indicação para uma outra pessoa ela não vai, então eu vou ter que atender essa paciente, tá? E aí, gente, que vocês que estão aqui, se quiserem continuar essa conversa, aprender como fazer essas parcerias estratégicas, isso é tudo que eu ensino lá na minha mentoria do Consultório Transformador, a minha mentoria que tem vários profissionais lá, e a gente está toda semana, quinzenalmente, fazendo essas discussões, essas temáticas. Cada quinzena é uma temática diferente para a gente ir montando esse processo de vendas dos nossos atendimentos, de como se comunicar melhor com o paciente, para que o paciente possa entender que nosso tratamento é o que ele precisa e nós somos os profissionais especialistas que ele precisa para cuidar dele, né? Porque vender nada mais é do que isso, e a gente saber apresentar o nosso trabalho de uma forma que vá agradar os olhos, na verdade o cérebro do nosso paciente, porque ele compra pelo cérebro dele, né, e não pelo coração, e a gente fazer isso de uma forma mais fácil, de uma forma mais facilitada e processual pra gente, tá? Então é tudo isso que eu ensino para as meninas, né? Então eu convido vocês a também conhecerem esse programa de mentoria. A gente tem todo o nosso passo a passo do nosso processo de vendas. Se quiser tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta dessa live de hoje, manda um link para mim, manda um direct para mim e a gente conversa, tira mais alguma dúvida sobre essa abordagem de hoje, ou sobre a mentoria, ou se quiser entrar na comunidade dos transformadores, comunidade de transformadores, profissionais transformadores. Também é uma comunidade gratuita, é livre, lá eu fico compartilhando conteúdos, interagindo com vocês. Então pede o link, pode mandar um direct, Eric, me manda o link da comunidade. Você entra, fica lá e a gente vai antecipando alguns conteúdos. Tudo bem que tiver novidades, o pessoal da comunidade ele recebe primeiro, tá bom? Ok, gente? Deixa eu ver aqui vocês falando.
Matheus, obrigada. Midian, amei. Obrigada por tanto. Vou deixar a live salva sim, com certeza. Minhas lives ficam todas salvas aqui para vocês, é para ajudar vocês que não tem a oportunidade de assistir no horário. Pode assistir depois, tá bom, gente? Mas o meu objetivo aqui é estar contribuindo cada vez mais, aprendendo e contribuindo com vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, é só falar comigo pelo direct, tá certo? Amei o nosso encontro de hoje. Quero trazer mais situações clínicas para vocês aqui, porque eu acho que essa discussão clínica, ela é mais rica, ela é mais poderosa, certo? E a gente vai mesclando aí com alguns conteúdos teóricos, e o que eu puder ajudar vocês, eu estarei aqui ajudando vocês, tá bom? Gostaram hoje, gente, desse formato de live? Antes que vocês saiam, gostaram? Foi bom? Gostaram desses dois casos, na verdade, né? Eu ia comentar um único caso com vocês, acabei comentando dois. Eu tinha até um outro caso que aconteceu, mas não vou não, que vai dar 9 horas da noite já, né? Então isso fica muito cansativo pra vocês, tá bom? Quem gostou da live, se quiser fazer um print, me marcar, vou adorar saber, vou adorar compartilhar com vocês, tá bom? Minha missão é estar aqui toda terça-feira e postando muitos conteúdos que vão ajudar todos vocês, tá certo? Pois um grande beijo, um grande abraço, obrigada pela participação de vocês. Próxima terça a gente se encontra aqui às 20 horas, ok? Tchau, tchau, um grande abraço.